Olá! O Viver com Saúde de hoje vai falar sobre um assunto que está assustando o mundo inteiro. O mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de doenças como a conhecida dengue, a chikungunya e a mais recente zika. Por enquanto, a maneira mais eficiente de não contrair nenhuma dessas doenças é evitando a proliferação do mosquito. Para isso, é preciso se prevenir com cuidados básicos, o que depende da consciência de cada pessoa. E você, já contraiu alguma dessas doenças? O que você faz para se prevenir? O senhor já teve dengue, zika ou chikungunya? Não, já tive a dengue aquela comum antiga, a primeira, né, que apareceu, a tipo 1. Eu já tive um dos três, não sei qual foi que eu tive, que nunca foi diagnosticado. O que a senhora sentiu? A coisa pior do mundo, terrível. Dor articular, febre alta, os sintomas mais comuns assim, né? Eu nunca tive, agora as minhas amigas sim, todas três, estão todas com zika. E tem medo de pegar? Tenho muito, porque tá essa infestação, né, no mundo, então eu tenho. O que é que você faz para se prevenir? Seguir as recomendações do Ministério da Saúde, né? Não deixar água parada, usar repelente. Evito água parada em casa e também locais que tenham possibilidade de ter um mosquito, né? Eu limpo a casa, evito vasos com água, plantas com água, o banheiro deixo sempre tranquilo e enxuto. Eu procuro evitar água parada, sempre garrafa com a boca para baixo. Evito todo tipo de água parada. Não deixo água acumulada na minha casa, não tenho plantas em água, só em vasos com areia. A gente está sempre de olho agora na vizinhança também, né, dentro de casa, ver se tem água parada, porque com esse novo mosquito que ele agora não se reproduz não só em água limpa, né, ele também se reproduz em água que esteja mexida com terra, alguma coisa, tem que dobrar o cuidado, né? Não é só o governo, não é só o estado, não é só a prefeitura. Eu acho que o maior problema hoje é a população se envolver e ter consciência do problema que são essas doenças. No programa de hoje, você vai saber como se prevenir do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, das doenças que ele pode transmitir. Para isso, você vai ver entrevistas com médicos especialistas sobre o assunto. A nossa equipe também conversou com pessoas que já foram picadas pelo mosquito, para saber como elas se cuidam hoje em dia. E ainda, você vai acompanhar o trabalho de porta a porta dos agentes de endemias. Fique ligado que o Viver com Saúde está no ar e volta logo depois do intervalo. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Audiência pública. A audiência pública ela é para relatar os direitos da sociedade, seria nesse caso, ou não? Seria uma convocação de empreendedores, de moradores de uma região, do magistrado, para discutir algo que seja do interesse de alguém, né? De todos. Você sabe o que é uma audiência pública? Não. Audiência pública é um encontro promovido pelo Poder Legislativo e que tem a participação efetiva da população, com o objetivo de ouvir opiniões e apontar soluções para as demandas sociais. As audiências públicas podem acontecer tanto dentro quanto fora do plenário da Câmara Municipal. Durante as audiências, a população conhece o pensamento do parlamentar sobre assuntos de interesse da comunidade em geral. Tá explicado. Nenhuma criança está segura trabalhando.
Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Que o mosquito Aedes aegypti é capaz de transmitir diferentes tipos de doenças, todo mundo já sabe. Mas o que a população ainda precisa saber é sobre os hábitos desse inseto, como ele se reproduz, que horas ele costuma picar, dentre outras tantas curiosidades. Quanto mais conhecimento tivermos, mais chances teremos de eliminá-lo. O Aedes aegypti, que significa odioso do Egito, atrai principalmente nos últimos meses a atenção de cientistas e profissionais de saúde, em função do crescente potencial de transmissão de doenças. Mas esse mosquito já está há algumas décadas no Brasil e vem se adaptando ao longo dos anos. É o que explica a infectologista doutora Luciana Caldas. No início, então, o Aedes aegypti chegou transmitindo a febre amarela. Com o tempo, esse mosquito ele se adaptou, ele incorporou novas doenças? Isso, inicialmente, quando esse mosquito chegou, nós tínhamos casos de febre amarela no país todo. Ele é um mosquito urbano e foram diagnosticados casos de febre amarela. E surpreendentemente, na década de 60, em torno do ano de 1962, esse mosquito chegou a ser erradicado do país e a gente só veio voltar a ter casos de febre amarela em torno de 1973. Nós passamos em torno de 11 anos sem Aedes aegypti. Então, uma vez nós já conseguimos exterminar esse mosquito. E aí ele voltou, né? Talvez com o estreitamento das relações comerciais entre os países ou com as viagens mais facilitadas, acabou que o mosquito foi realmente reintroduzido no país e agora transmitindo mais doenças. Então voltaram os casos de febre amarela na década de 70 e em 96 a gente teve uma grande epidemia de dengue. Seu Messias tem 60 anos. Ele mora na zona leste da capital Potiguar, onde a incidência do mosquito Aedes aegypti é alta. Mesmo com todos os cuidados na sua casa, ele foi picado e apresentou os sintomas do Zika vírus, a nova doença que pode ser transmitida pela fêmea do inseto. Para ele, as dores e o inchaço nas articulações ainda incomodam. Eu senti muito forte. Minha impressão subiu muito. O senhor teve dor nas articulações? Teve dor nas articulações. Além da Zika, o mosquito Aedes aegypti pode transmitir dengue, febre amarela e chikungunya, doenças parecidas, mas que são causadas por vírus diferentes. Dengue, chikungunya e Zika são muito parecidas. A dengue, muitas pessoas já tiveram, né? Zika e chikungunya são mais recentes. As principais características que para diferenciar uma da outra, assim, a febre. Dengue tem febre moderada a alta, chikungunya já tem febre bem mais moderada e Zika pode até nem ter febre. O quadro de Zika pode acometer a pessoa sem febre nenhuma. Em relação às manchinhas no corpo, ao racho, exantema, Zika, quase que na totalidade das pessoas acometidas, tem racho cutâneo, fica com a pele bem vermelhinha e coçando bastante. Já chikungunya, algumas pessoas mancham, outras não. A maioria mancha, mas já não coça tanto. E dengue já é mais raro as manchas. Em termos de dores articulares, dengue dói um pouco, as pessoas ficam doloridas, tem aquela sensação de cansaço. Chikungunya, as dores são intensas, são muitas dores nas articulações que podem permanecer até depois da cura da doença e essas dores permanecerem ainda por meses. Já os quadros de Zika praticamente não têm dor articular. Então são algumas diferenças que pela sintomatologia já dá para ter uma noção do diagnóstico.
Porém, existem exames específicos que podem confirmar cada uma delas. Para acabar com os focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, é primordial saber os hábitos do inseto. O primeiro deles é o ambiente ideal que eles procuram se desenvolver. Qual o ambiente considerado ideal para que esse mosquito venha a se reproduzir? Basta ter água parada. Em qualquer lugar que tem água parada, esse mosquito é possível de se desenvolver. Então, é foco de reprodução, é berçário de dengue, de zika e de chikungunya. Então, é importante que toda a população se conscientize, não só de estar limpando seu próprio quintal, mas de prestar mais atenção, de não estar jogando lixo na rua, porque em todo lugar que tem água parada, vai ter multiplicação de mosquito. Outra curiosidade da população é sobre a altura que o mosquito pode voar. A gente hoje em dia escuta muitas curiosidades sobre esse mosquito. É verdade que ele consegue voar alto, assim, no 11º andar? Bem, quando se fala que o mosquito voa abaixo, é porque ele pica normalmente da cintura para baixo. Ele voa abaixo em relação ao solo. Mas se você estiver no 11º andar, ele pode estar próximo ao solo do 11º andar. Ele pode subir nos elevadores, não impede que esse mosquito suba. Então, estar no andar mais alto em um edifício não quer dizer que o mosquito não vá até lá. Porque ele pode ir de elevador também, ele pode ir na roupa de alguém. Então, o mosquito sobe sim. E quando a gente fala que ele voa abaixo, é levando em consideração que ele pica principalmente a metade inferior do corpo. Como também ele pica principalmente durante a tarde, mas isso não quer dizer que ele não pique em outros horários do dia. Muito se fala sobre os odores fortes que podem repelir o mosquito. Mas será que é todo o cheiro que ajuda? Ou somente os repelentes fazem o efeito desejado? Outra curiosidade que as pessoas têm é saber se cheiro forte espanta o mosquito? Depende. Algumas plantas têm o poder de repelir alguns mosquitos. Então, hoje se sabe que citronela é capaz de repelir Aedes aegypti de alguns ambientes. Mas um perfume forte não vai repelir. O que vai repelir de fato é o repelente, o uso do repelente. E não é qualquer repelente. São os repelentes que têm icardina. Então, tem que olhar na fórmula lá do repelente se ele contém icardina. Esses, sim, comprovadamente, vão afastar os mosquitos Aedes aegypti. Os repelentes caseiros, algumas pessoas fazem repelentes à base de álcool e cravo. Não há uma comprovação científica que esse repelente vai afastar Aedes aegypti. Portanto, não é um repelente seguro para crianças pequenas e grávidas. Maria de Fátima garante que tenta evitar os focos do mosquito na residência, mas também precisa que a vizinhança tenha o mesmo cuidado. O que a senhora faz, então, para ter esse cuidado, para que o mosquito não venha a picar a senhora e nem as outras pessoas aqui do bairro? Bom, eu evito deixar água acumulada dentro da lavanderia. Meus tambor é tudo cheio d'água, mas tudo tampado. Tem um tambor lá fora que eu boto um lençol para quando cai a água da chuva, não ficar ali o mosquito por ali. Aí é tudo com pano. Mas é importante que todo mundo faça a sua parte. Com certeza, porque se eu fizer, se meu vizinho não fizer, aí não adianta nada, né? Que eu tenho que fazer, meu vizinho fazer também. No próximo bloco do Viver com Saúde, você vai saber sobre a relação da zika com a microcefalia. Quais os cuidados que as gestantes devem ter? É no próximo bloco, a gente volta já já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Comissões. Você sabe o que é uma comissão parlamentar? Não. Não. Também não. Poderia ser uma CPI?
São órgãos da Câmara Municipal de natureza técnica especializada e que têm por objetivo prestar melhores esclarecimentos aos vereadores para a tomada de decisões. Assim, as comissões elaboram estudos, pareceres a respeito de determinados projetos de lei e investigações de irregularidades sobre o fato determinado. O Poder Legislativo Municipal mantém 11 comissões em funcionamento. Tá explicado. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Uma doença recém-chegada no Brasil está deixando todos em alerta, especialmente as grávidas. É a febre por Zika vírus. Essa doença foi relacionada recentemente com um grave surto de microcefalia no Brasil. E um dos transmissores desse vírus é justamente o mosquito Aedes aegypti. Vamos saber agora qual a melhor maneira de se prevenir dessa doença. Catarina é psicóloga e desenvolve um trabalho de conscientização de combate ao mosquito Aedes aegypti para grávidas moradoras da zona leste da capital potiguar, uma das áreas mais afetadas pelo inseto. Primeiramente, a gente faz um trabalho com gestantes, que a gente faz um trabalho preventivo, realmente de formação e de informação, né? Ultimamente a gente vem trabalhando a respeito desde a prevenção até dos mitos, das fantasias que são criadas, né, em relação à microcefalia, a zika, a dengue, a chikungunya. Então a gente faz esse trabalho preventivo e um trabalho também de apoio psicológico frente aos temores e aos medos que cada gestante traz com o que nós estamos vivendo. Infelizmente, algumas grávidas chegam a ser picadas por esse mosquito. Qual o trabalho que você realiza em cima delas, né, para que elas não tenham tanto medo durante a gestação? Inclusive, nós temos até uma gestante do grupo de gestante que anteriormente não sabia que estava grávida e que teve também, ninguém sabe se foi a dengue ou se foi a chikungunya ou a zika, né? Mas ela adoeceu e depois descobriu. Então, a gente faz esse trabalho de incentivo para que a gestante ela possa procurar um posto de saúde, ela possa realizar o exame ou os devidos exames que eles são cabíveis para poder iniciar esse tratamento. Além de orientar as grávidas, Catarina leva o aprendizado para a própria rotina. Ela também está gestante de 11 semanas e revela que redobrou os cuidados depois que descobriu a gravidez. Catarina, essa é uma realidade que também está, né, na sua vida, já que você também está grávida. O que é que você faz para se prevenir? Olha, é muita coisa que eu faço. Realmente, eu não só falo, né, para gestantes, mas como eu faço também. Então, eu trabalho comigo principalmente essa prevenção. Né? Como? Antes de sair de casa, geralmente eu uso óleo de banho, hidratante, repelente, embaixo, em cima da roupa, protetor solar, que já vem com repelente. E sempre procuro estar em casa nos horários mais tarde da noite ou de manhã bem cedo, usar roupas longas, roupas claras, são essas coisas que a gente vem fazendo para poder se proteger. Para gestantes, todo o cuidado é pouco, uma vez que o Zika vírus ainda é pouco conhecido na medicina. A doutora Maria da Guia Medeiros, gerente de atenção à saúde da Maternidade Escola Januário Cico, que é referência no Rio Grande do Norte, explica o que já pode ser atestado da relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Doutora da Guia, o que é que se sabe dessa relação entre Zika e microcefalia? Hoje nós já sabemos um pouco mais sobre Zika e microcefalia do que nós sabíamos há alguns meses atrás.
onde nós estávamos apreensivos, embora ainda continuamos apreensivos, mas nós estávamos mais apreensivos porque nós sabíamos muito pouco dessa relação. Hoje nós já sabemos um pouco mais, tem vários laboratórios, tem várias instituições que hoje estão se debruçando sobre o conhecimento dessa relação. O que nós sabemos mesmo é que o vírus, ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central, pela parte neurológica, vamos dizer assim. Então, ele atinge o sistema nervoso central e parece que quanto mais cedo está a gestação, mais alterações ele traz. Embora a gente já tenha conhecimento de casos de mulheres que referiram ter tido zika sem ser no primeiro trimestre e os bebês nasceram com microcefalia. Mas, concluindo, é que eles têm um tropismo pelo sistema nervoso central e daí tem o aparecimento, o surgimento da microcefalia. Um dos aspectos mais preocupantes é que o Zika vírus também pode ser transmitido por outros vetores, além do mosquito. O mosquito, hoje em dia, ele já é capaz de espalhar mais rapidamente a Zika? Não é a capacidade do Aedes espalhar o Zika. O problema é que Zika é transmitido de outras formas além do mosquito. Já foi identificado Zika em secreções humanas, como leite materno, sêmen, secreções vaginais. Portanto, ele é transmitido, a doença é transmitida por relações sexuais também, por amamentação. E essa semana, um grupo de cientistas italianos conseguiu isolar na saliva também. Portanto, beijo, traços de saliva em copos, pode disseminar ainda mais o vírus da Zika. Para tentar se proteger do Zika vírus, a doutora Maria da Guia dá dicas de como as gestantes devem proceder durante a gravidez. A recomendação inicial era não engravidar. Essa recomendação permanece ou já mudou? Realmente, no começo, nós pedimos às mulheres que, se fosse possível, adiar um pouco a gestação, até que nós tivéssemos um pouco mais de conhecimento dessa relação entre Zika e microcefalia, que se elas pudessem, elas adiassem um pouquinho a gestação. A gente não podia também permanecer pedindo às mulheres que elas adiassem a gestação por um período sem fim. Então, hoje, a recomendação é diferente. Elas desejando a gestação, elas podem engravidar. Agora, elas precisam saber, primeiro, que muitas vezes a mulher, ou qualquer uma outra pessoa, ela é picada pelo mosquito e ela realmente não sabe. Então, a maioria das pessoas que tem a doença Zika, chikungunya, ou dengue, a gente não percebe que foi picada por esse mosquito, certo? Então, isso é uma recomendação que a gente sempre tem que passar para ela. E a segunda recomendação é que ela precisa ter o cuidado. O cuidado habitual nas nossas residências, com o cuidado ao mosquito, que é um cuidado para a população geral, e o cuidado da mulher, que se ela estiver grávida, ela tem que ter cuidado em passar o repelente e deve ter cuidado também na vestimenta. De preferência, ela usar roupas, blusas de manga comprida e usar calça comprida. Então, quanto menos exposição essas mulheres tiverem da sua pele ao mosquito, melhor. Catarina pretende seguir atentamente todos os cuidados. Você tinha todo esse cuidado antes de estar grávida ou não? Começou agora, né? Tá com medo? Não, de jeito nenhum. Hoje eu me cuido em nome de um amor, de um serzinho que está nascendo aqui, né? Então eu preciso ter esse cuidado, porque não é só a minha vida, mas a vida dele também que está em jogo, e eu acho que é necessário a gente se cuidar, porque é uma realidade que está posta aí, que a gente precisa observá-la e também se prevenir. No último bloco do Viver com Saúde, você vai conhecer o trabalho dos agentes de endemias para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. É no próximo bloco, não saia daí. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Emenda parlamentar. A emenda
Não, aí tô fora. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? Não. Uma emenda é quando você adiciona alguma coisa, algum processo, né? Alguma lei. Eu acho que é um tipo de votação de todos, não? As emendas são iniciativas apresentadas por parlamentares que permitem a modificação de projetos de lei. Com elas, os parlamentares procuram aperfeiçoar as propostas encaminhadas pelo Poder Executivo. Tá explicado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Em todo o país, os agentes de endemias têm feito o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Eles visitam as casas e procuram por focos do mosquito que podem causar a dengue, a zika e a chikungunya. Mas como é esse trabalho? Qual a importância de se visitar as residências? Visitando casa em casa, os agentes de endemias realizam um trabalho importante para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Verificam se existe água parada nas residências e colocam larvicida em locais necessários. Somado a isso, atualmente as equipes também estão incentivando a educação da sociedade. E quando você chega na casa das pessoas, o que é que você diz para elas? O que é que você averigua na casa das pessoas? Você coloca larvicida? Como é que acontece esse procedimento? Colocamos o larvicida, quando necessário também, porque hoje nós não estamos trabalhando só botando larvicida, e sim esclarecendo a população, que combatendo, eliminando os focos. Então a gente está trabalhando muito sobre a educação que as pessoas têm que ter, né? Não jogar lixo na rua, para não acumular, não. E está sempre olhando, tirar pelo menos 2 minutinhos ou 1 minuto por dia, ou a gente também pede uns 20 minutos na semana, que elas fiquem sempre dando uma olhadinha, olha os seus depósitos, olha o seu quintal, por trás da geladeira, que nós encontramos muito focos nas geladeiras, naquelas caçambinhas. Então a gente está sempre prevenindo, pedindo a prevenção. E se prevenir, não vai ter o vetor, no caso, o mosquito, e diminuir o número de pessoas doentes. A população parece estar levando cada vez mais a sério o cuidado em eliminar os focos do mosquito. Dona Edmilza é uma dessas pessoas. Além de deixar a casa limpa, ela conseguiu um acessório que há muito tempo não se via nas áreas urbanas: um mosquiteiro. Dessa forma, ela se sente mais protegida. Não é apenas um mosquiteiro, não, são 2. São 2 mosquiteiros. São 2, que é o meu e o do meu menino. A senhora se sente mais segura com esse mosquiteiro? Demais, mais seguro. Os agentes de endemias também advertem sobre o tempo de reprodução das larvas até que virem mosquito. Entre o nascimento e o primeiro voo, o Aedes aegypti leva no máximo 10 dias. O ciclo de vida dele começa quando uma fêmea adulta põe seus ovos. Por isso, é tão importante eliminar os locais onde a fêmea põe os ovos, para interromper este ciclo. É pouco tempo, então as pessoas precisam ter esse cuidado, essa conscientização para se prevenir. É pouco tempo, e cada um mosquitinho daquele, a fêmea ele põe mais de 200 ovos a cada sessão dele. Então tem que se prevenir, imagina botando mais de 200 ovos, e na vida dele, no caso, mais ou menos um mês, 35 dias, ele põe mais de 1000 ovos. E aí, em seguida, se aquele depósito ficar ali seco, e quando for botar água de novo, ele pode eclodir de novo, porque ele passa mais de um ano e meio para eclodir também. Então é importante o trabalho de conscientização de cada um para que esse mosquito seja eliminado. Não, com certeza, né? Por isso que a gente bate sempre na educação, né? Que a gente está sempre dando as informações educativas. Temos agora um grupo também de educadores de cada distrito que saem nas escolas para fazer a prevenção também, orientar a população, da criança ao idoso.
Como você viu, o combate ao mosquito Aedes aegypti é uma responsabilidade de toda a população. O mosquito se reproduz em qualquer lugar que houver condições propícias. A conscientização e a tomada de medidas são de fundamental importância para a redução e, quem sabe, para a erradicação desse vetor de tantas doenças no Brasil. Não deixe de fazer a sua parte. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!